O convite chegou em um e-mail sem remetente conhecido, com um layout limpo e profissional, como os de clínicas caras. Retiro essencial. Reprograme seu corpo, recomece sua mente. 7 dias de imersão total. Resultados garantidos. Apenas para convidados. Local secreto. Marcela foi a primeira a abrir o link. Ela estava cansada das dietas falhadas, dos remédios que causavam insônia, das madrugadas chorando em frente ao espelho. Quando viu que o programa incluía alimentação controlada, exercícios, meditação profunda e liberação emocional, pensou, é agora ou nunca. Em poucos dias, ela convenceu os amigos. Rafael, sempre sarcástico, topou pela piada. Beatriz, sua melhor amiga, pelo desafio. Diego, calado e reservado, por um motivo que não disse a ninguém. E Luana, a mais fitness do grupo, para ajudar os outros a não desistirem. O ponto de encontro era uma van branca em um estacionamento abandonado na saída da cidade. Ninguém achou estranho. Eles estavam entorpecidos pela promessa de mudança. Entregaram seus celulares logo ao embarcar, para total desintoxicação do mundo exterior, disse o motorista, que usava óculos escuros mesmo de noite. Foram 5 horas de estrada por caminhos tortuosos, até que entraram por uma estrada de terra tão estreita que os galhos batiam nas janelas. A última luz que viram foi um poste enferrujado, piscando. Quando chegaram, era madrugada. A clínica essencial era uma construção brutalista, com paredes de concreto úmido e janelas minúsculas. Parecia mais um bunker do que um spa. Mas eles estavam cansados demais para pensar. Assinaram termos de consentimento sem ler, guardaram seus pertences em armários trancados, receberam uniformes brancos, idênticos. O Dr. Victor, um homem alto, magro e de olhos muito claros, os recebeu com um sorriso frio. Bem-vindos à reprogramação. Aqui, vocês serão reduzidos ao essencial. Ninguém falou nada, só Marcela sorriu, tentando acreditar que aquele era o começo de uma nova vida. Na manhã seguinte, o café da manhã foi um único copo de um líquido espesso e cinzento. Tinha gosto de papel molhado. É normal sentirem fome nas primeiras 72 horas, explicou uma das assistentes, uma mulher de cabelos pretos lisos que parecia nunca piscar. O corpo está se adaptando, o ego resiste. No final do primeiro dia, todos já sentiam a fome roer por dentro, mas não reclamaram. Afinal, estavam ali para mudar. Caminharam juntos pelo pátio, que era cercado por cercas altas. Lá fora, só árvores, densas, escuras, silenciosas. Nenhum som de estrada, nenhum sinal de civilização. Na terceira noite, Rafael acordou gritando. Disse ter visto alguém parado ao pé da cama. Uma sombra, um vulto. Mas quando os outros acenderam a luz, não havia nada. Riram, disseram que era fome, falta de açúcar no sangue. Mas naquela mesma noite, Beatriz sonhou com dentes caindo, um por um, afogados em sangue. E quando acordou, seu travesseiro estava vermelho. Foram um sangramento no nariz, disseram, algo normal. Mas ninguém conseguia dormir tranquilo depois disso. O corpo começava a ceder, mas o medo, esse, só começava a crescer. Os sorrisos desapareceram. Os corpos estavam mais magros, os rostos pálidos, os olhos fundos. O líquido cinzento agora vinha com uma pílula antes de cada ingestão. Reguladora metabólica, explicaram. Ninguém sabia o que tinha dentro, mas todos obedeciam. Os exercícios diários começaram a ficar mais pesados. Corridas no bosque antes do amanhecer, mergulhos em água gelada, longas sessões de expansão emocional, onde em salas escuras tinham que gritar, chorar ou rir sem motivo por horas. Luana começou a questionar. Isso aqui não tá certo. Ninguém perde peso assim, de forma saudável. Estamos desidratados, fracos. E essas pílulas? Alguém leu os rótulos? Mas Dr. Victor sempre aparecia com sua voz suave. O corpo quer fugir, mas vocês estão rompendo velhos padrões. Sofrimento é parte da purificação. Beatriz começou a ver coisas.
Primeiro, vultos nos cantos do quarto. Depois, olhos, muitos olhos, acompanhando, observando das frestas, dos espelhos. Ela tentou contar a Marcela, mas se confundia, gaguejava. Eu juro, eu estava escovando os dentes e o espelho se mexeu. Era eu, mas não era. Ela sorriu para mim, com dentes demais. Marcela tentava manter a sanidade. Escrevia em um caderno escondido, rasgando folhas de papel higiênico para registrar o que comiam, o que viam, o que sentiam. Já não confiava mais na própria memória. As vozes dos instrutores soavam cada vez mais iguais, como se falassem juntos, como se fossem parte de uma mesma consciência. Na noite do 5º dia, Diego desapareceu. Ninguém viu quando saiu do quarto. A porta estava trancada por fora. Eles não tinham liberdade para circular durante a noite. Ainda assim, sua cama estava vazia. Um lençol jogado ao chão. Nenhum barulho, nenhum sinal de luta. Rafael tentou confrontar a equipe. Gritou pelos corredores. Onde ele tá? Se foi embora, quero ir também. A resposta veio calma, por um alto-falante oculto no teto. A fome revela. Às vezes, alguém percebe que não é forte o suficiente e escolhe desistir. Rafael chutou uma cadeira. Beatriz começou a chorar. Luana tentou forçar a porta, mas levou um choque, discreto, seco, que a derrubou no chão com um grito. A porta se fechou sozinha. Naquela noite, todos sonharam com Diego. No sonho, ele estava de pé no bosque, magro, quase esquelético, os olhos totalmente negros. Apontava para eles. Seus lábios se mexiam, mas nenhuma voz saía. Quando acordaram, as janelas estavam cobertas por uma substância escura, como fuligem, e o líquido do café da manhã estava mais espesso, tinha um gosto metálico. Luana recusou-se a beber. Horas depois, ela teve uma convulsão no pátio, o corpo retorcido, espumando. Nenhum instrutor correu para ajudar, só olharam, de braços cruzados, frios. Ela sobreviveu, mas ficou em silêncio, olhos vidrados, balbuciava o nome de alguém ou algo. Sombra, ela vem, toda noite, quer entrar em mim, na cela, quer entrar. Rafael começou a escrever com sangue na parede do quarto, usando o próprio dedo ferido. Isso não é um retiro, é um sacrifício. No 6º dia, o grupo já não era mais um grupo. Estavam fragmentados, física e mentalmente. Cada um isolado em sua paranoia, dormindo com um olho aberto, falando com paredes, desconfiando de qualquer gesto. Marcela era a única que ainda tentava manter o raciocínio lógico. Mas até ela começou a duvidar da própria mente quando encontrou debaixo de sua cama o caderno que havia escondido. Todas as páginas estavam em branco, nem vestígios de tinta, como se nunca tivesse escrito nada. Ela ficou horas encarando as folhas, tremendo. Talvez estivesse alucinando, talvez nunca tivesse escrito de verdade. Ou talvez alguém estivesse apagando tudo. Naquele dia, Dr. Victor apareceu com um novo anúncio. Vocês foram selecionados para a fase final do processo, a Sala do Jejum Total. Lá, conhecerão a verdadeira essência do corpo, a verdade além da carne. Foram conduzidos, um, por corredores desconhecidos. O lugar era muito maior do que pensavam. Descidas em espiral, escadas úmidas de pedra, cheiro de ferro oxidado e mofo antigo. A sala do jejum era uma câmara circular, com paredes de concreto cobertas por símbolos entalhados, uma mistura de runas antigas, códigos binários e formas humanas esquartejadas. No centro, 4 colchões finos, nada mais. A porta se fechou com um eco metálico, trancada. Lá dentro estavam Rafael, Marcela, Beatriz e Luana, esta última ainda catatônica, olhando fixamente para uma rachadura no teto. Sem comida, sem água, sem luz natural, sem som.
Horas passaram, talvez dias. O tempo ali dentro se dissolvia. A cabeça pesava, as alucinações se intensificaram. Beatriz ouvia risadas de crianças dentro da parede. Às vezes, ouvia alguém bater do outro lado, como se pedisse ou para entrar. Marcela começou a ver formas humanas se arrastando pelo teto. Tentava piscar, espantar a visão, mas elas continuavam lá, penduradas como morcegos doentes, olhos esbranquiçados, pele seca como papel queimado. Rafael, por outro lado, falava com alguém que só ele via. Chamava de instrutor antigo. Sentava no canto da sala e murmurava. Ele veio antes de Victor, antes de tudo. Alimenta-se da vontade, da fraqueza. Somos o banquete dele. Uma noite, ou o que pareciam ser horas noturnas, a rachadura no teto começou a escorrer um líquido escuro. Parecia sangue, mas tinha um cheiro doce, quase frutado. Luana levantou, andou até o ponto onde caía o líquido e começou a lambê-lo. Beatriz gritou, tentou puxá-la, mas Luana reagiu com violência animalesca, cravando as unhas no braço da amiga e rosnando. Ela tem fome, ela precisa de mim vazia. Na confusão, algo caiu do teto. Era um dente, sozinho, limpo, recém-arrancado. Ainda pingava. Marcela segurou Rafael pelos ombros. Precisamos sair. Isso não é real. Nada disso é real. Eles estão alimentando algo, nos drenando gota por gota. Rafael riu, um riso seco, quebrado. Não, Marcela, eles só abriram a porta. O resto veio com a gente. Tá dentro de nós agora. Ela só precisava que ficássemos vazios o bastante para entrar. As paredes começaram a pulsar, literalmente. Respiravam. A sala estava viva. As paredes, antes frias, pulsavam como se tivessem veias sobre o concreto. Um som surdo ecoava a cada pulsação, como batidas de um coração colossal enterrado em algum lugar sob seus pés. O ar se tornara mais espesso e o calor insuportável, um vapor úmido, pegajoso, fétido. Marcela tentava manter a racionalidade, mas seus pensamentos estavam embaralhados. Por instantes, sentia que estava de volta à infância. Em outros, tinha certeza de que estava morta e apenas seu corpo permanecia ali. Beatriz não comia há dias, seus olhos estavam fundos, a pele grudada aos ossos. Mas, de repente, começou a rir, um riso seco, enlouquecido, e cantarolar uma música infantil, completamente fora de contexto. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Rafael se encolheu num canto, batendo a cabeça na parede com regularidade. Cada pancada deixava uma pequena mancha de sangue. Ele repetia como um mantra. Ela está se alimentando, está se alimentando, está se alimentando. Luana desapareceu, literalmente. Durante uma das longas pausas em que todos caíam em semi-inconsciência, ela simplesmente sumiu. Só restava seu uniforme branco, dobrado com perfeição no centro da sala. E um pequeno buraco no chão, como uma fenda na realidade, escura, latejante, impossível de medir. Marcela se aproximou do buraco. Sentiu um cheiro de carne queimada e açúcar queimado. Quis vomitar, mas não tinha mais nada no estômago. Um sussurro subia dali. Volte, volte para o essencial. Na parede oposta, símbolos começaram a brilhar, uma luz tênue, como se estivessem sendo iluminados de dentro. As figuras humanas representadas ali estavam se despedaçando, arrancando a própria pele, como oferenda. Seus olhos eram negros, mas brilhavam com algo que parecia prazer. Beatriz começou a arrancar os próprios cabelos, primeiro aos tufos, depois com as unhas, rasgando o couro cabeludo. Marcela tentou impedi-la, mas Beatriz gritou: "Ela quer o que dói, só o que dói é real." Foi então que a parede se abriu.
Não como uma porta, como carne rasgada. Um corte vertical se abriu na parede pulsante, revelando um corredor escuro, repleto de fileiras de espelhos tortos. Reflexos distorcidos dos 3 sobreviventes apareciam ali, mas em cada reflexo, seus corpos estavam em estados avançados de decomposição, famintos, com bocas dilatadas e olhos consumidos por sombras. Rafael andou em direção à abertura sem hesitar. Murmurava: "Eu vejo ela. Finalmente, eu vejo ela." Marcela tentou detê-lo, mas o som que saiu da fenda a paralisou. Um som grave, como dezenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo, em línguas esquecidas. Rafael atravessou a fenda e sumiu. Beatriz caiu no chão, tremia, murmurava frases desconexas. De repente, seus olhos se reviraram e ela murmurou com uma voz que não era dela. Ela acordou. Marcela ficou sozinha na sala. Ouviu passos atrás de si. Quando se virou, não havia ninguém, mas sentiu o hálito quente em sua nuca. E num instante de total silêncio, escutou um sussurro muito claro, vindo de dentro de si. "Agora você está pronta." Marcela não sabia há quanto tempo estava sozinha. Os dias não existiam mais ali, nem horas, nem minutos. Apenas aquele estado de vigília interminável, onde o cansaço era tão profundo que nem o sono vinha mais. Só delírios, murmúrios e a sensação constante de que algo rastejava dentro de sua pele. Ela seguiu pela fenda. O corredor de espelhos se estendia como uma espinha dorsal distorcida. Cada reflexo mostrava uma versão diferente de si. Uma Marcela grávida de uma criatura disforme. Uma Marcela costurada a outras pessoas. Uma Marcela feita de ossos. E todas a olhavam de volta. Algumas sorriam. Lá na frente, uma luz vermelha pulsava. E um som gutural, repetitivo, como uma prece ou um feitiço antigo, recitava uma frase em um idioma que não fazia sentido algum. E ainda assim, Marcela a compreendia. Carneia voluntas, carneia salus, carneia Deus est. A carne é vontade, a carne é salvação, a carne é Deus. Ela entrou numa câmara circular. No centro, havia uma estrutura de carne pulsante, como uma placenta gigante, viva, conectada por tubos orgânicos às paredes. Dentro dela, submerso num líquido escuro e borbulhante, flutuava algo. Ou alguém. Rafael. Ou o que restava dele. Seus olhos estavam abertos, mas negros como carvão. Ele sorria. Ao redor da sala, figuras de branco, assistentes, instrutores, ajoelhavam-se e balbuciavam em transe. Seus corpos estavam marcados com símbolos, alguns mutilados. Tinham o peito aberto e os corações batiam expostos, pulsando no mesmo ritmo da coisa no centro da sala. Dr. Victor surgiu atrás dela, tranquilo como sempre, as mãos cruzadas nas costas. "Parabéns, Marcela. Você foi mais longe do que todos os outros." Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. A dieta não era sobre emagrecimento, querida. Era sobre esvaziamento. A alma é densa, cheia de ruído, de desejo, de ego. Mas quando a fome chega ao limite, nós a limpamos. E o vazio permite a entrada. Você não sente a presença dela? Marcela caiu de joelhos. Algo dentro dela se movia. Não era metafórico. Era real. Algo rastejava por sua espinha, roçava seus órgãos. Um calor crescente, como se estivesse sendo incinerada por dentro. Victor se aproximou, ajoelhando ao seu lado. Ela não é um demônio. Ela é anterior aos deuses. A fome primordial, a deusa esquecida. Toda religião nasce da tentativa de explicar o vazio. Nós a alimentamos com carne, com loucura, com devoção. Ele segurou o rosto de Marcela com carinho. E agora, você será sua nova sacerdotisa. Atrás da placenta viva, uma figura começou a emergir do líquido negro. Alguém ou algo estava nascendo. Não tinha olhos.
A pele era translúcida, revelando uma ossatura fina, inquieta, como de inseto. A boca era um furo vertical que se abria devagar, como se saboreasse o ar. Marcela sentiu a presença dentro dela se erguer, como se suas costelas fossem abrir para deixá-la sair. Então, por um instante, ela se lembrou de si mesma, de Beatriz, de Luana, do cheiro de casa, do som de risadas antigas, e gritou, um grito tão agudo, tão profundo, que rachou os espelhos no corredor. As figuras ajoelhadas pararam, a criatura dentro da placenta se agitou, Victor recuou, Marcela correu, corria sem direção, pelos corredores pulsantes, escorregando em sangue e fluido amniótico, ofegando, ouvindo os gritos se transformando em cantos atrás dela. A placenta rugia. Ela encontrou uma escada, subiu, degrau por degrau, na escuridão, com a criatura crescendo dentro dela, e com a certeza de que mesmo que escapasse, nunca sairia de verdade. Marcela subiu por horas. Ou pelo menos foi o que pareceu. A escada era feita de ferro antigo, enferrujado, úmido, rangendo a cada passo. O fôlego falhava, os músculos ardiam, mas ela continuava. A criatura dentro dela se movia com força agora, esticava membros que não deveriam existir, sussurrava pensamentos, não com palavras, com impulsos, promessas, chantagens, memórias que não eram dela. Ela via o nascimento do culto, via outras como ela, mulheres abertas em rituais, vidas entregues por séculos a algo que se alimentava não de sangue, mas de ausência. No topo da escada, uma porta de aço, trancada por fora. Ela chutou, nada, socou, gritou. Mas então, algo mudou. Do outro lado, uma luz, passos e uma voz familiar. Marcela, é você? Ela encostou o ouvido. Beatriz? A porta se abriu. Era dia lá fora, o céu limpo, o ar fresco, mas não havia mais sinal do complexo, nem da sala, nem da fenda. Apenas uma clareira no meio da floresta. Beatriz estava lá, mas não era a mesma. Estava limpa, bem vestida, um leve sorriso no rosto. Você conseguiu. Eu também fugi. Fui a primeira, mas agora nós temos que completar. Marcela recuou instintivamente. Beatriz apontou para o céu. Você acha que isso é liberdade? Isso aqui é o palco. O culto nunca esteve lá embaixo. Lá era só o ventre. O parto é aqui. A oferenda final precisa acontecer sobre o céu, onde a deusa pode vê-la. Marcela caiu de joelhos. O chão parecia tremer. Atrás dela, a escada começou a sangrar. Literalmente, degraus escorriam fluidos. O ferro gemia como um animal morrendo. As árvores ao redor se curvavam, como se estivessem se prostrando. E do chão brotavam mãos, mãos humanas, algumas reconhecíveis. Diego, Luana, Rafael, todos enterrados ali, de pé, formando um altar vivo. Beatriz se aproximou com uma faca ritualística nas mãos, uma lâmina curva, entalhada com os mesmos símbolos da sala. Ela precisa nascer, mas precisa de uma morte para vir ao mundo. Você pode ser a última mártir, ou a primeira mãe. Marcela fechou os olhos, sentiu o mundo se desfazer, sentiu o grito da criatura em sua espinha. Mas algo brilhou em sua mente, algo real, um detalhe, um som. O som das folhas. Era real, vento de verdade, não ilusão, não alucinação. Ali, por um segundo, havia mundo, havia natureza, havia liberdade. Ela abriu os olhos e correu, não para o altar, não para Beatriz, mas para o bosque, descalça, ralando os pés, sangrando, correndo como um animal ferido, deixando para trás a clareira, as mãos, a seita, o culto. Deixando a criatura dentro dela, que gritava, contorcia, suplicava, mas ainda era contida.
Ela correu até cair. Foi encontrada dias depois por um grupo de escoteiros. Estava desidratada, suja, quase incoerente. Repetia uma frase só, com a voz falhando: "Não comam nada, não aceitem, ela vive na fome." Foi internada, diagnosticada com psicose induzida por estresse, desnutrição severa e trauma. Os médicos viram os cortes, os hematomas, os dentes quebrados, mas nunca conseguiram localizar o tal retiro. As coordenadas que ela dava levavam a um campo vazio, nada mais. Meses se passaram. Marcela ganhou peso novamente, começou a falar com mais clareza, evitava espelhos e evitava dormir. Mas às vezes, enquanto dormia sentada, com as luzes acesas, ela ainda sentia algo dentro de si, esperando, crescendo, faminto.